Oi, gente, tudo bom com vocês? Se você é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Semana passada a gente falou, sobre a intimidade com o Senhor, sobre a importância da vulnerabilidade. E aqui nesse canal a gente tem esse comprometimento com o Senhor e com aquilo que Ele tem ministrado no meu coração. Eu gosto de trazer para vocês aquilo que eu estou sendo tratada, eu acho que é muito importante essa troca. E no episódio de hoje eu queria trazer para vocês um assunto que é muito complexo. E como toda essa relação, da gente ter que maternar, da gente ter que ser exemplo, da gente ter que ser autoridade, como tudo isso é realmente algo desafiador, porque nós somos filhas também. Essas últimas semanas não foram semanas muito fáceis para mim e emocionalmente mesmo. Eu fui ministrada de diversas formas pelo Espírito Santo sobre esse assunto e durante a semana eu fui também sendo trabalhada por ele e ele foi ministrando várias coisas ao meu coração. E eu assisti um vídeo sobre maternidade. E nesse vídeo tinha uma frase que falava assim: às vezes a maior contribuição que a gente vai dar para o mundo não é aquilo que fazemos, e sim quem nós estamos criando. Puxado, né? Pesada a frase. E me fez ficar muito reflexiva. E eu comecei a entender o quão intencional nossa maternidade tem que ser. Só que às vezes a gente se perde um pouco, porque ao mesmo tempo que nós somos mães, então esse papel ele traz uma responsabilidade, nós temos que ser autoridade, a gente precisa ter respostas para os nossos filhos porque eles seguem a gente, o que a gente fala, o que a gente acredita e principalmente o que a gente é, o exemplo, o que a gente vive. E já o papel de filha do nosso pai é um papel que exige o contrário. Ele exige vulnerabilidade, rendição, dependência. E essas características, elas são opostas, Então, ao mesmo tempo que a gente precisa muitas vezes ser forte pelos nossos filhos ou ensinar os nossos filhos, a gente também precisa se colocar no papel de filhas e de que nós dependemos dele e de que a gente precisa dele e que a gente não sabe o que fazer sem ele. A diferença não é em quem estamos sendo, porque nós precisamos ser as duas coisas, mas para quem estamos sendo? Será que a gente tem tentado não mostrar as nossas fraquezas e querer ser forte e querer falar que sabe tudo, que tá tudo bem, Passar por cima do que a gente sente. E Deus, ele nunca nos pediu isso. Na maternidade, Deus tem me mostrado que muitas vezes as coisas que me incomodam no comportamento da minha filha, na verdade, são problemas sobre mim que não são resolvidos. São traumas meus, feridas minhas e que quando são expostas dessa maneira, através de outra pessoa, aquilo me incomoda. Enquanto a gente vai sendo curada, transformada, a gente também está criando outro ser humano. E às vezes a gente até queria fazer com que isso fosse só sobre a gente, Que é o que eu gostaria de fazer muitas vezes, que os meus problemas fossem só os meus problemas e que não refletissem, na criação da minha filha. Eu muitas vezes quero ser só a melhor versão para ela. Então, quando eu deslizo, quando eu erro, eu me culpo e eu demoro a me perdoar. Mas o Senhor, constantemente, Ele fala ao meu coração: você já está perdoada, você é perdoada. A partir do momento que você se arrepende e pede perdão, você já está perdoada. Então, isso tem sido trabalhado em mim de uma maneira muito forte. E outro ponto muito importante é em reconhecer para minha filha que eu erro. É em falar para ela: olha, me desculpa, eu errei, eu me excedi, desculpa por ter gritado, desculpa porque eu não te respeitei aqui, eu não quis te ouvir. É importante que a gente fale para os nossos filhos que quem me mostrou aquilo foi o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo me convenceu de que eu errei com você. Porque assim os nossos filhos, eles veem Deus não só como o acusador deles, entende? Porque às vezes a gente usa o nome de Deus para corrigir, usa o nome de Deus para endireitar, para falar: ó, esse comportamento não tá legal e ok, a gente tem que fazer isso. Mas e o amor? E quando os outros erram com ele? Então é importante que eles entendam que Deus também está do lado deles, que Deus também está olhando por eles, cuidando deles e convencendo os outros que erram com eles a pedir perdão. É nosso papel
mostrar para eles que Deus também tá com eles, Deus também luta as batalhas deles, Deus também tá pela causa deles. E eu comecei a perceber que eu tava tentando criar uma filha para ser boa na escola, boa aluna, boa filha, boa pessoa, uma menina com bom comportamento. E isso não é errado, a gente deve criar bons cidadãos também, né? Mas eu comecei a orar ao Senhor e perguntar, sabe, Deus, o que o Senhor vê que eu não vejo? O que eu posso estar deixando passar despercebido? Porque eu criei uma figura perfeita de filha e tô tentando encaixar ela nesse padrão, nesse quadrado, né, nesse molde. E que eu posso estar perdendo da personalidade dela, posso estar perdendo daquilo que o Senhor criou ela para ser. É um processo difícil, porque a gente, quando a criança nasce, ela é totalmente dependente da gente, ela já até mostra alguns traços da personalidade, mas ela ainda não tem opinião própria, ela vai onde a gente leva, ela come o que a gente dá, né? Então acaba que a gente assume aquele papel de eu mando, né? Eu decido, eu faço. Mas conforme a criança vai crescendo, a gente vai cada vez mais perdendo esse controle, e isso faz parte da maturidade, do crescimento, do desenvolvimento da criança. Só que às vezes a gente não muda essa chavinha dentro da gente, né? De que a criança vai começar a ter opinião, ela vai começar a ter vontade. E que a gente tem sim disciplinar, mostrar o caminho, ensinar, mas que também a gente precisa entender que vão ter coisas que ela não vai ser igual a mim, não vai pensar igual a mim, mas talvez isso seja o diferencial dela, que vai fazer parte do chamado dela, do propósito dela. A gente quer colocar Deus numa caixinha, então se Deus me fez assim, todo mundo tem que ser assim. E não. Deus, cara que criou tudo isso, a natureza, a gente, o universo, aí você quer falar que ele tem que caber dentro do seu entendimento? Dentro daquilo que você concorda? E que as pessoas têm que ser igual a você? Né? Isso é arrogância, prepotência. E assumir isso, admitir isso, principalmente com os nossos filhos, é muito difícil. E no meu caso, a minha filha, ela tem a personalidade muito parecida com a minha. Só que ela é uma criança, então ela ainda não tem a inteligência emocional. Ela ainda não sabe se acalmar, ela ainda não sabe definir totalmente quais são os sentimentos dela, o que ela tá sentindo, o que ela quer falar, qual é a vontade. Às vezes tudo que ela sabe fazer é chorar, gritar, para expressar aquilo que ela tá sentindo. E esse choro muitas vezes é pra gente. Às vezes eles estão bravos com a gente, tristes com a gente, e eles vêm pra gente pra chorar, né? Isso é confiança e dependência. E Deus espera esse relacionamento, né, da gente com ele. Como a gente comentou no episódio passado sobre a vulnerabilidade, né, ela nos leva a depender de Deus. Porque a vulnerabilidade é quando você enxerga que você não é capaz. E são nesses momentos que a graça, a glória de Deus se manifesta quando a gente pede. Eu, muitas vezes, automaticamente, eu vejo que eu tô tentando dar conta com a minha própria força. Não é um pensamento consciente, vocês entendem? Não é um pensamento que eu faço isso intencionalmente. É sem querer, é no automático. É a minha natureza. São os meus traumas, a minha criação, tudo que é natural, tentando influenciar, tentando me fazer agir no automático. Porque às vezes a gente tá tão cheia de nós mesmas, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas convicções, dos nossos traumas, das nossas feridas, a gente tá cheia até o topo. E quando aquela viúva foi falar com o profeta, ele falou para ela: peça emprestado vasilhas vazias para que o azeite possa ser derramado. O que isso nos ensina? Que enquanto a gente ainda não se esvaziou para receber de Deus, não tem como a gente receber. A gente não foi criada para ser suficiente, para sermos vasos cheios, porque senão não haveria espaço para Deus. Nós fomos criadas para sermos preenchidas com o Espírito Santo. E às vezes a gente acaba se perdendo nesse emaranhado, ficando confusa, porque é muita coisa, muita informação, a gente tentando dar conta de tudo, tentando fazer tudo se encaixar. Mas Deus, ele não nos chamou para salvar o mundo. Ele nos confiou a nossa família. Ele confiou a nós pessoas para que nós não deixássemos que elas se perdessem. Quando a gente se posiciona, isso eu já experienciei várias vezes.
quando a gente se posiciona onde Deus nos chamou para estar, o inimigo ele vai tentar fazer parecer que não adiantou de nada. Então, quando a gente vê a história de José, por exemplo, imagina o cara que tinha uma promessa de governar sobre a família. Logo depois, passar por tudo aquilo, os irmãos tentarem matar ele, vender ele como escravo. Aí a mulher do chefe dele acusa ele de tentar abusar dela. Ele é preso injustamente porque ele não tentou. Na verdade, ele estava vazando fora, rachando fora, que ela que estava tentando, né, dar em cima dele. Imagina o que não passou na cabeça desse homem. Mas eu acabei de receber essa promessa. Como que isso aqui é minha vida agora? O que deu tão errado que chegou nisso aqui? Né? A gente vê também a história de Davi. Davi vai lá, é ungido, aí vai lá, mata Golias, pensando assim, tô arrasando, tá tudo dando certo. Começa a ser perseguido pelo rei. Tirar aqui que a princesa chegou. Ai, ela é tão fofinha da mamãe. Quando a gente se posiciona naquilo que ele nos confiou, o inimigo vai tentar atacar, porque ele quer te convencer de que não tá valendo de nada, de que você só tá errando, ele quer acusar você. Mas isso não significa que a gente fracassou, sabe? Não é uma derrota. Significa que a gente tá no processo. Significa que a gente tá fazendo algo certo. Essa é a verdade. E no meio desse processo a gente vai entendendo. Então, enquanto eu estou maternando, enquanto eu estou criando a minha filha, eu também estou sendo educada, eu também estou sendo transformada, ministrada por Deus. A importância é que a gente esteja em constante evolução durante esse percurso, no caminho. Não só, quando eu chegar lá, quando eu atingir lá, quando eu for uma mãe assim. Sabe, não existe um lugar que a gente vai chegar como mãe e falar, agora tá tudo perfeito. Eu estou fazendo tudo exatamente como tinha que ser. Porque nós não somos seres perfeitos, então nós não vamos ser mães perfeitas. Então, realmente, o foco tem que ser quem eu estou me tornando durante esse processo. Eu estou permitindo ser moldada nas mãos do Senhor? Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha sido edificante para você. Que Deus abençoe você e a sua casa. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!